Oi pessoal, tudo bem? Iniciando mais um vídeo pra vocês, um pequeno vlog do meu dia. E é quarta-feira, e eu acho que eu já comentei a vocês que nas quartas é meu dia de planejamento. O que é o dia de planejamento na vida de um professor? É o dia que você não entra em sala, você não fica com as crianças ou estudantes. É o dia destinado a você fazer o planejamento das aulas, né? Preparar o material, fazer as partes burocráticas da escola. Pois então. E aí tem dias que eu faço esse dia de planejamento lá na escola, outros dias eu faço na minha casa. E hoje é o dia que eu estou fazendo, né, o planejamento em casa. Então, eu vou ir buscar os meus filhos na escola. Algo que é muito difícil acontecer, porque o meu horário de trabalho é o mesmo horário de aula. Então, é difícil eu conseguir ir lá na escola para buscá-los. Mas a gente tem conseguido levar, né? Pelo menos a Alice e o Natan a gente consegue levar na escola, porque eles estão estudando de manhã. Então, antes de eu ir pra escola, eu deixo eles na escola deles, né? E aí, depois eu vou pra minha escola, pro meu trabalho. Mas já o Enzo, a gente não consegue fazer isso porque o Enzo estuda à tarde. Então, toda essa parte de escola normalmente é feita junto com os meus pais, né? Os avós. Pois bem. Aí, então, estou me arrumando, porque eu vou fazer isso, né? Vou ir buscá-los lá na escola. E eu sou de carro. Difícil ficar com o carro na quarta, hoje eu fiquei. E só pra vocês entenderem, gente, eu tenho carteira de motorista há muito tempo, tá? Só que eu tenho muito medo de dirigir, eu ainda tenho, mas assim, agora eu tô me virando. E aí, eu não contei a vocês, mas eu estou dirigindo toda semana, gente. Não todos os dias, né? Mas eu estou pegando o carro no mínimo 2 vezes na semana. Estou indo trabalhar, estou pegando as crianças, tenho levado o Natan na psicóloga de carro. Então, muitas coisas eu fiz, coisas que eu nunca fiz na vida. Já abasteci o carro sozinha, estou indo no mercado de carro, coisas que eu não fazia, gente, porque eu tenho medo de dirigir. Mas o que acontece? Eu tô com um carro que me passa muita segurança, né? É um carro grande, então eu não tenho medo de andar, porque eu sei que eu tô num carro um pouquinho maior, eu me sinto mais protegida. Então, eu acho que isso ajudou demais, né? A escolha do carro, a diminuir os meus medos de dirigir, tá? Então, gente, hoje vai ser o primeiro dia que eu vou buscar meus filhos, eu, mãe, dirigindo. Ai, ai, e eu queria compartilhar isso com vocês, porque pra mim é uma grande vitória conseguir fazer coisas básicas do dia a dia usando o carro, como eu falei pra vocês, ir no mercado, gente, eu nunca tinha ido ao mercado, eu sozinha dirigindo, sempre acompanhada do Eberton, ou, né, sem carro. E são coisas, assim, tão normais pra uma pessoa que dirige, mas que pra mim foi, assim, conquistas, né, conseguir fazer essas coisas, né, ter um pouquinho mais de autonomia. Não que eu não tivesse, eu sempre me virei usando ônibus, Uber, né? Outros meios de transporte sem eu dirigindo. Eu sempre me virei, sempre tive bastante autonomia pra fazer muitas coisas. O carro só facilita essa minha autonomia, né? Me dá um pouquinho mais de, não de liberdade, que liberdade eu sempre tive pra fazer as coisas. Eu sempre me virei, como eu disse. Mas me dá um pouquinho mais de conforto pra fazer as coisas, né? E aí, eu ainda tenho que fazer uma coisa no centro, porque eu preciso revisar o cartão do ônibus do Enzo, né? Eu já gravei um vídeo aqui mostrando pra vocês que minhas crianças pegam ônibus. Inclusive, a Alicinha começou esse ano a pegar ônibus, gente, tá? Com o Natan. Mas aí, como eu tenho que ir lá no centro, ver um problema que deu no cartão do ônibus do Enzo, eu já combinei com o Natan que eu vou buscar eles lá na escola. E aí, eu vou pegar eles, vou deixar eles ali na avó pra almoçar, porque daí não precisa fazer comida. E aí, enquanto eles almoçam na avó, eu vou lá no centro resolver o problema do cartão de ônibus do Enzo. E já vou deixar o Enzo também, gente. Vamos ver. Ele tá ali tomando banho, vamos ver se ele sai junto comigo. Porque ele pega ônibus pra ir pra escola agora com um colega dele que mora aqui pertinho de casa. Então, ele adora. Não sei se ele vai querer ir junto comigo ou ele vai me trocar pelo colega. Gente, estou passando protetor solar, tá? Eu não vou fazer muita coisa, porque logo mais eu tô de volta em casa e depois eu vou sair só mais tarde com o Natan. No meio da tarde. Pra psicóloga. Passei protetor, passei um pouquinho só de corretivo, ó, não cobriu muito. Mas vou fazer super leve, pra não ficar gastando muito minhas maquiagens. Pegar a esponjinha. Tô usando, gente, uma esponjinha limpa por dia, tá? Porque eu tô tentando me livrar dessas acnes aqui, que eu acho
que é da esponjinha suja. Tá vendo? Tá? Aqui dificilmente sai na testa já. Tudo tratando com meus produtinhos aqui, mas a bochecha eu tô achando que é do pincel e coisa, dos itens de maquiagem. Então, tô usando esponjinha limpa, uma por dia. Tenho várias, aí eu vou lavando, boto na máquina, sim, gente, coloco na máquina. Antes eu lavava separado, agora como eu tô usando demais, eu já enfio direto na máquina e seja o que Deus quiser. Agora, os pincéis, eu tô limpando semanalmente, então eu tô tentando ver se vou comprar outros, porque eu queria usar um por dia. Porque eu acho que as espinhas ali são desses utensílios, né, da gordura corporal. E aí, ó, eu não consigo me libertar dessas aqui da bochecha. Tá? Aqui na testa já, nossa, eu tinha muita, sempre saía. Agora não sai mais, só no período menstrual de vez em quando sai. Ai, gente. Bem de levinho, nem vou passar blush. Pozinha só pra segurar um pouquinho mais o protetor. Ai, gente, mas não consigo sair se não passar um rímel nos cílios. Que coisa estranha quando tu se acostuma a colocar assim um pouquinho de maquiagem, você se sente tão estranha sem. Eu não tava com a ideia de usar maquiagem, ia passar só o protetor, o pozinho e deu. Mas tô me olhando aqui e aí, sabe aquela sensação de que tá faltando alguma coisa? Então, muito estranho isso. Dá uma diferença. Uma diferença da rímel. Tá. Um glossinho na boca, né? Porque ajuda a hidratar. Esse aqui é lip tint. Que eu amei. Ele seca e fica uma corzinha mais natural, assim, do lábio. Eu gosto. Ó. Vou botar uma tiara, porque meu cabelo tá sujo, então tá marcado aqui, ó, que é das tiaras. Vou colocar uma tiara, porque hoje, mais tarde, ainda vou fazer hidratação no cabelo, né, do cronograma capilar. Mas aí, eu tô com o cabelo marcado. Então, vou botar uma tiara pra ficar mais apresentável. Olha eu aqui, gente. Vou ligar o carro. Ajeitar o espelho, porque eu preciso mexer nele para poder estacionar. A única parte ruim desse carro, por ele ser grande, é que é muito ruim de estacionar. E eu tenho muita dificuldade de estacionar ele. Então não posso parar em qualquer lugar, porque eu não sei estacionar o carro. Entendeu? Então toda vez que eu vou sair, eu tenho que sempre usar os mesmos lugares que eu gosto de parar, que eu já sei estacionar, entendeu? Tudo tem que ser planejado. Eu não consigo fazer as coisas ainda assim no automático. Então todos os lugares que eu vou, eu planejei mentalmente o caminho, onde eu vou parar o carro e tudo mais. Vamos por etapas, né, gente? Pelo menos eu tô pegando o carro já 2 vezes na semana. Tô indo trabalhar de carro, coisas assim. Vou ir buscar meus filhos na escola. Agora tchau pra vocês, que eu tenho que prestar atenção no trânsito. Gente, consegui pegar as crianças, deixei eles com a avó, agora parei aqui na pizzaria do pai. Consegui resolver o problema do cartão do ônibus, passei no mercado. Essa parte eu fui a pé, deixei o carro estacionado aqui e fui. E agora vou retornar pra casa. Cheguei, gente, consegui estacionar o carro dentro da marcação da vaga, com muito sacrifício, mas consegui.
Aqui então, gente, que eu peguei, vou falando o valor pra vocês do que eu lembrar, tá? Porque quando a menina perguntou que é a notinha, eu disse, não, não precisa, esqueci que eu ia compartilhar com vocês. Mas bora lá. Quilo da banana, banana prata, R$3,99, achei o preço bom. Acho que tem 2 ou 3 cachos, ó. 3 cachos pequenos. Por quê? Eles comem muita banana, gente, meus filhos. Cebola, essa aqui é a cebola pra fazer conserva, pro Eberton fazer conserva, que ele gosta. Foi R$3,99 também, certo? A bergamota pocã, também foi R$3,99, certo? Tomate também, R$3,99, ó, mas é uns tomates bem miudinho. E eu tenho tomate aqui em casa, então eu comprei esses tomates aqui muito mais pra Alice, que gosta de comer ele como fruta, assim, de lanche, sabe? Ela come purinho. Manga, R$7,99, tá um pouco mais caro do que eu costumo pagar. E eu trouxe igual porque o Nathan come quase todos os dias, tá, gente? Eu deixo cortadinho pra ele comer antes de ir pra escola, ele adora. E aí eu peguei 3. Ó, 3 grandes, porque ele não come uma sozinho. Então, normalmente eu consigo dividir uma manga em 2 porções, né? Uma pro Nathan, uma pra Alice, ou uma pro Nathan e pro Eberton, porque eu faço lanches pro Eberton também todos os dias. Uva, R$18,90 o quilo da uva. Essa aqui não é a uva que meus filhos gostam. Eles preferem a uva sem semente, mas eu trouxe pra mim, pros meus lanches e pro Eberton. Mamão, trouxe 2 unidades de mamão papaya, R$10,90 o quilo. Bergamota não, laranja do céu, trouxe também pra cortar de lanche pras crianças, certo? E a laranja do céu tava também R$3,99. R$5,99 o quilo do pepino japonês, que a Alice come de lanche. Cebola, trouxe 4 unidades, que tem algumas aqui em casa, só não lembro o valor da cebola. O abacaxi, a unidade foi R$5,99. E brócolis, R$3,99. O que vocês acharam dos preços, gente? Agora, eu vou fazer aquele processo de higienização que eu já mostrei em muitos vídeos, não vou mostrar agora. Que eu deixo de molho 20 minutinhos na água sanitária, depois eu enxago, algumas coisas eu esfrego, né? Com a minha escovinha que eu tenho próprio pra lavar e guardo tudo limpinho, pronto pra consumo. Tudo higienizado. Então, gente, enquanto as minhas frutas estão lá de molho, né? 20 minutinhos pra eu ir lá terminar o processo de higienização, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o meu trabalho, já que agora de manhã eu estava fazendo planejamento de aula. Eu recebi comprinhas que eu vou mostrar pra vocês. E é difícil eu gravar vídeos específicos falando sobre o meu trabalho enquanto professora. Eu já pensei em outros momentos, assim, de criar uma plataforma só para compartilhar meu trabalho, mas me falta tempo. Falta tempo para conseguir administrar mais uma coisa. Pois bem, hoje eu tô a fim de falar e mostrar o que eu tenho aqui, então, né, uns minutinhos para vocês entenderem um pouquinho de como está o meu trabalho com as crianças de educação infantil. Bom, nós estamos lá na escola fazendo uma pesquisa sobre sapos e pererecas. E logo mais eu vou introduzir a rã também, né? Sobre anuros. Isso porque durante as minhas férias eu encontrei 2 pererequinhas, gente. Elas entraram lá na nossa casa de praia. Entraram 2 pererequinhas. E eu fiquei apaixonada por elas e logo eu peguei as pererecas. E desde então, né, aquele finalzinho de janeiro, eu estava cuidando das pererecas para levar para as crianças. Óbvio, gente, que não vou ficar eternamente com as pererecas, elas não me pertencem, né? Eu preciso devolvê-las ao habitat natural e nós vamos fazer isso, né? Eu vou fazer isso porque eu preciso devolver lá na praia, né? Onde eu achei, eu vou devolver no mesmo lugar. E as crianças estão cientes, né? Desde que eu apresentei as pererecas, eu disse, nós estamos cuidando delas temporariamente, mas elas precisam voltar para o local delas. Então, nós estamos cuidando das pererecas e foi uma jogada, assim, que eu não tinha certeza se ia render ou não um processo de investigação. E deu super certo, gente. Lá no período de adaptação das crianças, eu estava compartilhando como foi minhas férias, né? Cada criança fala sobre as suas. E aí eu contei para as crianças que eu encontrei as pererecas, perguntei se eles queriam ver, e eles acharam que eu ia mostrar foto, e quando eu disse, vou mostrar as crianças, né, esperando provavelmente para ver a foto, eu trouxe o aquário com as pererecas. Gente, as crianças ficaram encantadas. E eu queria muito que saísse um projeto sobre investigação, né, sobre as pererecas, os sapos e as pererecas, porque eu não tinha esse conhecimento. E toda vez que eu vou fazer uma pesquisa com as crianças, normalmente é um assunto que eu não domino. Então eu acabo aprendendo com as crianças. Gente, fazer projeto de pesquisa com as crianças é muito legal, porque sempre o professor aprende muita coisa junto com as crianças. E aí estava, né, eu fui que nem uma criança. Eu olhei a perereca, me encantei e logo queria saber mais sobre elas. E agora eu estou aprendendo junto com as crianças. E as minhas crianças, assim, são apaixonadas pelas pererecas. E aí, eu tenho comprado alguns materiais, porque é um assunto que eu não dominava, né, gente? Eu não sabia nada sobre sapos. E eu tô aprendendo bastante coisa junto com as minhas crianças. E eu preciso saber, né? Porque lá no início, muitas das perguntas que as crianças me faziam, eu não sabia a resposta. E mesmo se eu soubesse a resposta, eu não diria pra eles naquele momento, né? Porque o processo de pesquisa, de investigação das crianças tem que partir deles, né? Eles têm que tentar encontrar as respostas para as dúvidas.
Então tá sendo muito legal. E aí, gente, eu tô tão empolgada porque chegou uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, eu não sabia que existia, e que é um reco-reco. Vocês já ouviram falar da palavra reco-reco? Gente, foi nessa minha pesquisa sobre anuros, né, que eu descobri que tem um instrumento musical que se chama reco-reco e que simula o som do sapo, gente. Vocês acreditam que existe isso? Olha que gracinha. Chegou ontem, olha. Ele é um sapinho de madeira, que vem esse pauzinho aqui. Tem de diversos tamanhos, obviamente eu comprei um pequenininho, né, que coube no bolso da professora, né? Porque todos esses materiais que eu compro saem do meu dinheiro, eu não ganho, né, nenhum vale professora, o que eu acho que professores deveriam ganhar, né, um dinheiro para investir nos seus próprios materiais que vão usar com as crianças e os estudantes, a gente não ganha. Então todo esse material que eu compro sai do meu bolso, né? Então eu comprei esse pequenininho. E olha, gente, que legal. Eu tô parecendo uma criança, parecendo uma das minhas crianças empolgada, descobrindo coisa. Como é mágico, né, essa coisa da pesquisa. É muito interessante. Mas, pois bem, vamos lá ao reco-reco. Se você não conhece, vai conhecer agora. Que é o reco-reco. E a gente faz assim, ó. Gente, logo que eu fiz, eu fiquei pensando, mas é isso mesmo? E esse é o som que alguns, né, anuros fazem. E é muito próximo, gente, eu achei muito legal. E aí, como eu vou apresentar para as crianças? Eu vou mostrar um vídeo onde tem os sons, né, e tem um som muito parecido com isso aqui, e daí depois eu vou apresentar para eles esse instrumento musical, que simula, então, o som produzido pelos sapos. Gente, o professor tá sempre aprendendo alguma coisa, né? Muito legal. E aí, olha só, para introduzir isso aqui, porque tudo é interligado, né? No meu dia a dia com as crianças, eu comprei esse livro aqui, A Pequena Serenata do Sapo Cantor. Ele tem poucas frases, ele mais é um livro-imagem. Livro-imagem é aquele que só tem a imagem, que a gente precisa fazer a contação da história através da leitura da imagem, né? Então ele é mais um livro-imagem, onde eu vou ter que criar a história, vou criar junto com as crianças. E aí tem um momento que o sapo começa... ele tá se preparando aqui no livro pra cantar, né? E aí quando ele chegar lá na página que ele canta, ó, que ele vai dar uns gritinhos, aí eu vou fazer o som do reco-reco. E claro, as crianças depois que vê isso aqui, né, vão querer pegar. E aí eu, claro, vou deixar, eles vão poder explorar e vão fazer as suas cantorias usando o reco-reco. Vai ser muito legal, gente. Outro livro que eu comprei também, agora não falando do som, mas falando sobre a alimentação, e é o Sapo Comilão. E aí aqui é um livro bem lindo, gente, tá? Todos os livros onde tem o Fernando Vilela, os desenhos são muito encantadores, né? As imagens das gravuras. Então é um livro muito lindo, que fala sobre a alimentação do sapo. Olha, gente, ele comendo alface. E claro, ele não gosta. Então ele é um livro que o sapo vai comendo outros tipos de alimento e ele descobre que o que realmente ele gosta são insetos, né? Então esse livro vai ser para quando a gente for falar sobre alimentação. E aí, gente, eu tinha pesquisado, né, uma coisa, um biboquê de sapinho, que daí tenta sacudir o rolinho de papel. Gente, deixa eu explicar melhor. É um bilboquê de rolinho de papel higiênico em formato de sapinho, e aí na pontinha tem um inseto pra criança tentar sacudir aquele rolinho e tentar encaixar o inseto que vai estar num fiozinho dentro do rolinho. Aí eu disse, bom, vou fazer isso aí, porque daí cada criança tem um inseto diferente, a gente já fala sobre a alimentação do sapo. Mas, gente, como é que eu vou dizer para as crianças que o rolinho é um bilboquê sem apresentar o bilboquê? Gente, comprei o bilboquê. Nunca tinha visto, nunca brinquei com isso aqui. E logo que chegou isso aqui, ficou aqui em casa, ontem, à noite, gente, as minhas crianças estavam aqui, ó, tentando acertar o bilboquê. Não sei jogar isso aqui, tá? Óbvio que as minhas crianças também não vão saber jogar isso aqui. É um brinquedo antigo, muito difícil, mas a ideia é que as crianças entendam o que é um bilboquê, né? Como é que eu vou pedir pra eles, vamos construir um bilboquê de rolinho de papel higiênico, sem mostrar o brinquedo original pra eles. Então eu comprei, e o que foi interessante, gente, foi que as minhas crianças aqui de casa estão tentando criar estratégias pra acertar isso aqui. Vocês conhecem esse brinquedo, gente? O meu marido conhecia, mas eu, enquanto adulta, nunca tinha pegado, e nem enquanto criança, nunca tinha jogado isso aqui. Por isso eu não sei, o Eberton quase acertou. Vocês conhecem, gente? Que tem que tentar acertar a bolinha no pino, assim? Ser professora é sempre aprender uma coisa nova, né? Mas é isso, gente. Olha quantos minutos já tava aqui falando sobre o meu trabalho. Até gaguejei, tão empolgada que eu tô com as minhas comprinhas.
Mas é isso, tá, gente? Vou finalizar o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente se vê logo, logo num próximo. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!